livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Paulo. Obrigado de maneira poderosa pela recepção calorosa. Deus abençoe meu pastor, também a Maria Eduarda pelo convite. Cada irmão, cada irmã, é uma alegria poder retornar mais uma vez a essa casa para pregar a palavra. Atos capítulo 2, a partir do verso de número 36. Você que pode, por favor, fique sobre os seus pés. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Atos capítulo 2, versículo 36. Se já podemos ler, por favor, todos digam amém. Amém! Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, somente o verso 38. Pedro respondendo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E você diz amém? Amém! Deus, eis aqui a tua palavra. Jesus, continua falando conosco, continua manifestando a tua glória em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu lhe peço. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, baseado nesse texto que nós lemos, eu irei pregar relacionado ao tema, a essência da pregação do arrependimento. Queridos, a mensagem do arrependimento é uma mensagem universal. Arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Não há promessa de salvação onde não há a realidade do arrependimento, sendo este um chamado para uma mudança de direção do pecado para Deus. O ato de se arrepender é dividido em três partes diferentes: a tristeza pelo pecado, a confissão do pecado e a fuga do desejo de pecar. Tiago escreve no capítulo 1, verso 15, que o desejo antecede o ato do pecado. Portanto, a tentação não se trata do pecado, mas um convite que eu tenho para pecar. O pecado não é uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque já é um pecador. A sua natureza já é caída. Gênesis capítulo 8, o Senhor disse: o coração do homem é inclinado para o mal desde a sua juventude. Desde a sua infância o seu coração não é bom, mas corrupto, inclinado para o desejo do pecado. Mas o ato do arrependimento gera em nós não somente a confissão do pecado, mas também a fuga do desejo que eu tenho de pecar. Paulo orienta Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 2, verso 22, a fugir dos desejos malignos. No capítulo 6, verso 10, orienta a fugir do amor ao dinheiro. Para a igreja de Coríntios, no capítulo 6, Paulo adverte a fugir da imoralidade sexual. No capítulo 10, ainda adverte a fugir do pecado da idolatria. Para a igreja em Tessalônica, no capítulo 5, verso 22, Paulo os aconselha a manterem-se afastados de toda forma de mal. Então perceba que em nenhum momento a Bíblia nos ensina a resistir ao desejo tentador
tentador. Paulo não diz: resistam ao ambiente de moralidade que você se encontra, mas fuja dele. Paulo não diz: resistam ao desejo de pecar e você se verá livre da tentação. Paulo não diz. Aí alguém vai olhar e vai dizer: mas eu não tenho força para resistir ao desejo do pecado. Eu não tenho força para resistir ao pecado da prostituição. Eu não tenho força para resistir ao vício que me domina. Jesus, eu não consigo. Eu já tentei, Jesus, olhar para a vida da irmã, mas não falar: ah, Jesus, eu não tenho força. Eu não tenho força para resistir à imoralidade sexual. Sendo que a Bíblia não nos ensina a resistir ao pecado, mas fugir dele. O arrependimento não se trata apenas de voltar-se do pecado para Deus, mas fugir do pecado em direção a Deus. Gênesis 39, verso 12. E a mulher de Potifar pegou a roupa de José em sua mão, dizendo: Zé, deita-se comigo. Mas José, deixando a sua roupa ali, fugiu. Irmão, mulher de Potifar não é feia. Potifar não é nome, Potifar é título. E quem possuía o título de Potifar escolheu a mulher entre as mais belas das mais belas. Mas quem vive um arrependimento diário é levado a uma fuga contínua do pecado. Quem tem os seus olhos voltados para Deus não troca o trono pela cama, a presença pelo prazer momentâneo, a salvação pela perdição por um desejo tentador. É por isso que a Bíblia nos ensina a fugir. A tristeza pelo pecado produz o arrependimento. O arrependimento gera a confissão, e a confissão me purifica e me leva agora a fugir do desejo do pecado para que eu não pratique mais. Não é arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento e frutos que mostrem que eu me arrependi. E se tem fruto, é uma evidência de vida na árvore, é uma evidência que a árvore está gerando fruto. João 15, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e se eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Então, se o fruto é uma evidência de vida na árvore, todo arrependimento é fruto da vida de Deus no homem. Todo arrependimento é fruto do caráter de Cristo revelado em mim. Haja vista que são através das minhas ações que eu externo quem eu sou do lado de dentro. É por isso que a Bíblia nos chama de luz, porque é algo perceptível a quem está ao nosso redor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. João disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Evidencie o vosso arrependimento. É por isso que não adianta carregar a Bíblia de crente debaixo do braço, mas viver a mesma vida de outrora. Não adianta carregar o nome de Jesus na boca e viver escravo do pecado, se Cristo te chamou para viver em santidade. É preciso evidenciar os frutos que você se arrependeu. Faraó até disse a Moisés: pequei contra o Senhor seu Deus, eu lhe peço perdão, e que ore ao seu Deus, Moisés, para que tire de mim essa praga. Mas logo depois de reconhecer o seu pecado, endureceu ainda mais o seu coração. Acã disse a Josué: pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Quando vi, desejei e me apossei. O desejo antecede o ato do pecado, e então me apossei de uma bela capa babilônica. Reconheceu o pecado, mas ainda assim a deixou esconder
chão de sua tenda. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque eu não sabia que o Senhor estava neste caminho para se opor a mim. Pequei, porque não sabia. Mas logo depois da convicção do seu pecado, continuou vendendo a sua consciência por dinheiro. Judas disse ao chefe dos sacerdotes: pequei, pois traí sangue inocente. Mas logo depois da convicção do seu pecado, suicidou-se. É preciso evidenciar o arrependimento, a minha convicção do meu pecado com os frutos. E Paulo disse que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Essa é a diferença entre Pedro e Judas, porque em Judas a sua tristeza produziu remorso, e o remorso o levou à morte. Mas quando Pedro negou a Cristo, tendo a convicção do seu pecado, chorou amargamente, porque não existe arrependimento sem lágrimas. E a sua tristeza pelo seu pecado o levou ao arrependimento, e o arrependimento levou à salvação. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Aqueles que choram pelos seus pecados e derramam as lágrimas em arrependimento é que podem se alegrar com a dádiva do perdão de Deus e da vida eterna. É preciso evidenciar os frutos que alguém se arrependeu: o abandono do pecado, o abandono da velha vida e o novo nascimento. O ato de se arrepender não é apenas tristeza pelas consequências do pecado, mas tristeza pelo pecado em si. O fruto não é apenas um sentimento, mas um ato em que você decide viver uma mudança, abandonar o pecado e voltar-se para os braços de Deus. O filho pródigo, caindo em si, voltou para a casa do pai. Os 120 mil habitantes de Nínive voltaram-se para Deus em profundo quebrantamento. A multidão em Jerusalém, que ouviu o duro sermão de Pedro, perguntava em profunda aflição: irmãos, o que é que nós vamos fazer? A pregação de Pedro produziu naquela multidão a convicção do pecado, a tristeza, e o bálsamo de cura para aquela tristeza foi a resposta imediata de Pedro: arrependei-vos. O fruto do arrependimento se trata de voltar-se do pecado para Deus. Tem dois lados: dar as costas ao pecado e voltar a face para Deus implica na mudança de um comportamento. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus. O batismo que Pedro anuncia no verso 36 não oferece um perdão, mas um sinal visível que revela que este alguém está arrependido e recebeu o perdão de Deus. A confissão do pecado, o fim do orgulho de que o impuro não pode purificar o impuro, é o princípio do perdão de Deus. Cristo, que é puro e santo, purifica aquele que é pecador e miserável. A pregação de Pedro explodiu no coração da multidão como uma dinamite, gerando a agonia do pecado, a necessidade de fazer algo que pudesse salvá-los. O apóstolo não pregou para entreter, mas foi direto ao ponto, colocando o dedo na ferida da multidão, os confrontando pelo seu pecado e os deixando em profunda aflição. Tudo aquilo que não bate de frente com o seu pecado, mensagem que massageia o seu ego, que passa a mão na sua cabeça e não te leva a uma verdadeira transformação. Você é tudo menos um pecador arrependido. Aleluia! A pregação de Pedro
gerou a angústia, o tormento, o desassossego no coração daquela multidão em Jerusalém, gerando a necessidade de fazer algo que pudesse salvá-los. O evangelho pregado em sua essência ainda gera a convicção do pecado no pecador. Aleluia. Entretanto, qual era a ferida que Pedro faz questão de tocar e confrontá-los? Em seu sermão, Pedro declara que, embora a cruz tivesse sido planejada por Deus desde a eternidade, porque Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, eles eram responsáveis pelo assassinato de Jesus. O sangue inocente estavam em suas mãos, estavam marcados neles, e não há nada que eles pudessem fazer que podiam salvá-los, a não ser render-se ao Cristo que eles mataram. Se analisarmos o verso 23, o apóstolo sentenciou: vocês o mataram, crucificaram Jesus, a responsabilidade e a culpa está sobre vocês. O sermão de Pedro foi confrontador. Quem é que não se sentiria aflito em ouvir que a responsabilidade é sua pela morte de alguém, sendo este alguém o próprio Deus encarnado que foi morto? Pedro faz questão de gerar a necessidade do arrependimento, a convicção do pecado. Hoje há pouca convicção do pecado na igreja. Nós perdemos a nossa sensibilidade e não somos mais levados a uma confissão contínua e um arrependimento diário. Vemos pregadores mais preocupados em decretar a sua vitória e dizer que você brilha assim como Jesus, do que pregar o verdadeiro arrependimento. Os nossos púlpitos estão cheios de pregadores anunciando a salvação sem necessidade de se arrepender e converter. Querem a coroa sem a cruz, a salvação sem a conversão, a vitória de Deus, mas sem o Deus que dá a vitória. Tem se pregado muito sobre libertação, quase nada sobre o pecado que aprisiona. A libertação é uma causa urgente, mas e a pregação que liberta o pecador do seu pecado? Campanhas de prosperidade financeira e até mesmo da porta aberta, mas nada de pregar para fechar a porta do pecado em sua vida. Pregador que prega conversão é antiquado, ultrapassado. A moda hoje é pregar um evangelho de facilidade, que passa a mão em minha cabeça e não me leva a abandonar o pecado, sendo que a Bíblia é clara em dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos precisam se arrepender. Se analisarmos o sermão de Pedro, veremos que antes de pregar salvação, Pedro pregou o arrependimento, pregou o pecado, pregou que fora de Jesus estariam todos condenados ao inferno. Antes de falar de cura, revelou à multidão qual era a sua doença. Antes de falar de perdão, falou sobre culpa. Não há salvação sem arrependimento, e ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. O brado de Deus que ainda grita nas escrituras ainda é: arrependei-vos. Quem se volta para Deus, volta-se do pecado para Ele. É um processo que me leva ao arrependimento, e onde não há realidade do arrependimento, não há verdadeira transformação. Eu vou repetir: onde não há realidade do arrependimento, não há verdadeira transformação.
transformação. Nós somos uma geração que não valoriza o arrependimento, que não sente a agonia do pecado, a tristeza de entristecer o coração de Deus. Não é normal crente pecar, mas também não é normal não sentir a necessidade de um arrependimento diário, uma confissão contínua. Davi disse a Deus no Salmo 51: tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque eu pequei contra ti e fiz ao que os teus olhos é mal. Agora, olha o pedido de perdão: purifica-me e ficarei mais puro, lava-me e ficarei tão branco quanto a neve, esconde a tua face dos meus pecados, apaga a minha iniquidade. Ó Senhor, o Senhor não aceita sacrifício, não é? Senão eu te daria, mas o sacrifício que o Senhor não rejeita é o coração contrito, quebrantado, arrependido, porque o Senhor não desprezará. Sabe o que é um coração contrito que o Senhor não rejeita? Um coração arrependido. Você tem que ter tristeza pelo seu pecado. Você não pode achar natural a sua mentira, o seu vício, seu adultério, a sua língua. Não é normal. Tem que se entristecer. E se você não mais se entristece pelo seu pecado, se você não mais se entristece quando a sua mentira fala mais alto que a verdade da palavra, quando o seu pecado fala mais alto que a voz do Espírito Santo te dizendo: filho, você já perdeu a sensibilidade há muito tempo. O pecado nos afasta de Deus. Se segundo Êxodo capítulo 34 verso 7, Deus visita no pecador o seu pecado e não inocenta o justo, como Ele pode perdoar pecados? A sua justiça exige a morte do pecador, a condenação. E se Ele visita no pecador o seu pecado e não o inocenta, como Ele pode perdoar? A resposta: a cruz de Cristo, a única base moral sobre a qual Deus pode nos perdoar e nos purificar, pois ali o sangue de Jesus foi derramado para que Ele pudesse ser a propiciação pelos nossos pecados. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A identificação sobre Jesus foi tanta que a Bíblia não diz que Ele se tornou um pecador, mas que se tornou o próprio pecado, para que por meio de sua morte nós fôssemos conduzidos ao caminho da salvação e tivéssemos o perdão de Deus. Desde o Gênesis, o arrependimento sempre foi a causa mais urgente para essa humanidade caída. Por favor, ouça com atenção esse testemunho de um pastor. Esse pastor pastoreava uma igreja e todos os dias ao final do culto ele saía do templo por volta das 21h30, e saindo do templo em um dia de culto, sempre na volta do culto para casa, ele passava por uma praça de prostitutas, mulheres que vendiam seu corpo por dinheiro, homossexuais. E passando por ali um dia, uma daquelas prostitutas fixou o olhar nele e foi partindo para cima dele e disse: pastor, eu preciso de uma palavra, me dê uma palavra, pastor. E ele olhou para ele e disse: assim
sim, eu sou pastor, mas não tenho medo que alguém me veja aqui. Vão falar que viu o pastor da cidade na praça das prostitutas. E como é que eu vou provar que eu não estava aqui? Como é que eu vou provar que eu sou homem de boa índole? E ele começou a correr. E aquela prostituta corria atrás dele e segurava o seu paletó dizendo: pastor, eu estou falando sério, eu quero mudar, eu quero me arrepender, pastor, eu preciso de uma palavra. E aquele pastor: não, eu tenho medo de que alguém me veja. E de fato ela era uma prostituta. Aquele pastor chegou em sua casa, estava todo desconfiado, e ele pensava: oh meu Deus, será que alguém me viu conversando com aquela mulher? Será que alguém viu? Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, o que será da minha reputação? Alguém deve ter visto. O que será de mim agora? E agora? Aquele pastor muito aflito, ele vai para a mesa de jantar, muito inquieto, irmão. E a sua esposa, mulher, repara bem, irmão. Pensa em alguém que repara bem, é mulher. Principalmente quando o seu marido está desconfiado com alguma coisa, ou não está bem. E a sua mulher olhou para ele e disse assim: homem, tá tudo bem? E ele disse: tá bem, filha, estou bem, tá tudo bem. Passado mais um tempo: homem, aconteceu alguma coisa? Não, filha, eu estou bem. Ele não comeu, a comida já estava fria por cima da mesa. Ela disse: homem, eu te conheço. O que aconteceu? Não, filha, pela terceira vez, tá tudo bem. Aquele homem vai dormir, perde o apetite, perde o sono, vira para um lado, não consegue dormir, vira para o outro, também não dorme. 1h da manhã, 2h da manhã, vira de um lado, vira para o outro. E a mulher dele disse: homem, eu te conheço há quase 30 anos, sou a tua mulher, o que aconteceu? Ele levantou-se depressa e disse: mulher, sabe aquela praça de prostitutas? Sei. Eu fui passando por ali e uma daquelas prostitutas me barrou e disse: pastor, me dê uma palavra, pastor, eu quero me arrepender, pastor, eu quero mudar. Só que eu fiquei com medo, filha, de que alguém me visse ali. E eu corri, eu fiquei com medo. O que será da minha reputação? E aquela mulher olhou bem para ele e disse: covarde, você é um covarde, é um homem enviado por Deus para pregar o arrependimento ao pecador. Veste a tua roupa agora e vamos lá em busca daquela alma perdida. Aquele pastor muito aflito se veste bem rápido. Ele e a sua esposa saem de casa e vão à praça das prostitutas. Chegando ali, ele perguntou a alguém se não viu uma mulher passando por aqui. Ela usava uma mini saia vermelha, uma blusa de decote com bolinha, uma bolsa vermelha. Eu vi, desceu aqui por essa avenida há umas 2 horas atrás. E aquele pastor correndo, descendo por aquela avenida em profunda aflição, desesperado, perguntou a alguém disse: eu vi ela entrando lá dentro daqueles casarões. Ele entrou ali dentro, e ali dentro gente cheirando cocaína, vendendo droga, pessoas se prostituindo, um som muito alto. Era um prostíbulo. Saindo dali, alguém disse: ela entrou dentro daquele prédio antigo ali, tá aí dentro, vai lá. Chegando ali, perguntou: você viu uma mulher aqui? Ela estava vestida assim. E ele disse: tá aí dentro. E o pastor disse: dá licença, deixa eu passar. E quando chegou ali no meio, queridos, aquela multidão estava ali por causa daquela mulher. E quando ele conseguiu passar, aquela mulher estava caída no chão com uma faca cravada no peito. E a amiga dela, segurando aí em seus braços, gritava pela dor da perda, chorando
passar, ele viu aquela mulher deitada no chão, com uma faca cravada no peito. A amiga dela olhando para ele disse: você é o pastor, não é? Sim, sou eu. Pois é, ela suicidou-se, viu? Ela disse: se o pastor, que é um homem de Deus, não quer me dar uma palavra para eu me arrepender, não quer me dar ouvidos, quem mais vai me dar ouvidos? E ela se suicidou, pastor, por causa da sua negligência. Não quis pregar o arrependimento a ela se matou. Enquanto este mundo caminha rumo ao inferno, existem almas chorando, dores da alma, clamando por uma salvação que não sabem como obter. Onde estão as pregações do arrependimento? E pregar não é dever de pastor, mas uma ordem do próprio Cristo: ide e pregai. Onde estão as pregações que nos levam a abandonar o pecado? É Jesus, aleluia. Não há salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu sem antes saber que é miserável, pobre, pecador, dependente da graça e do perdão de Deus. Ninguém nasce sem pecado. Todos nascem filhos da ira e todos precisam se arrepender. A mensagem é universal: arrepender-se e ser levado ao céu, ou não se arrepender e ser levado ao fogo do inferno. Sem o novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus. Não há promessa de salvação para você e para sua casa se não houver a realidade do arrependimento. Não há promessa de salvação para sua vida se não houver o abandono do pecado. Não há promessa de salvação se não houver o abandono da prática do adultério. Não há promessa de salvação se você vive na mentira. Não há promessa de salvação sem o abandono do pecado para a purificação em Cristo Jesus. Sabe qual é o detalhe interessante nesse texto? É que Pedro está se dirigindo a um público religioso e não a um povo pagão. Pedro está pregando arrependimento para crente, para um público que observava os cultos, os rituais e acreditava na lei de Deus. Porém, a religiosidade não era suficiente para salvá-los. Aleluia, Jesus. Vinham até a sinagoga, vinham no ambiente de culto, vinham até o templo, mas nem todo pecador que está dentro do templo é um pecador arrependido. A religiosidade de muitos crentes hoje tem sufocado a necessidade de se arrepender. Crentes santarrões. Elias não andava por aí dizendo: eu sou um homem santo, eu sou um profeta. Mas a mulher que o via de longe dizia: esse homem que sempre passa por aqui é o santo homem de Deus. Tem crente trocando tudo que o diabo oferece do lado de fora para perder tudo que tem do lado de dentro, a salvação, por causa da religiosidade. A religiosidade sufoca a necessidade de se arrepender. Ninguém nasce sem pecado, todos precisam se arrepender. E se avançarmos para o verso 38, nós veremos que duas promessas são feitas agora ao pecador arrependido, ao pecador que se arrependeu. Uma promessa é feita para o passado e outra ao futuro: remissão de pecados e dom do Espírito Santo. Depois que o Espírito é derramado, depois que somos perdoados, o Espírito é derramado para nos encher. Isso quer
quer dizer que quem se enchia do álcool, agora pecador arrependido, pode ser cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer que quem era um prostituto, um adúltero, agora é um santo homem de Deus. Isso quer dizer que quem era instrumento de Satanás, agora é servo do Deus vivo. Por quê? Porque o arrependimento opera a transformação interior. E a transformação implica mudança em minha vida, implica na transformação de quem eu sou por dentro, para refletir o caráter de Cristo em mim. Quem você reflete quando o seu pastor não está te olhando? Quem você está refletindo dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho? A pregação de Pedro gerou a necessidade do arrependimento. Abaixa o fundo, por favor. A pregação de Pedro gerou a convicção do pecado. Por favor, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga assim: perdoa o meu coração. Diga isso. Das vezes que errei sem perceber, oh Jesus, mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Diga isso. O meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando eu estou longe de ti. Oh meu Deus, perdoa o meu coração. Das vezes que eu errei sem perceber, Jesus, mas não afaste de nós a tua presença. Seus frutos me fazem viver. Quem pode glorificar ao nome do Senhor? Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Fique de pé. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. O arrependimento Aleluia. não é apenas tristeza pelas consequências que teve o seu pecado, mas tristeza pelo pecado em si. Não é um sentimento, mas é um ato da sua própria vontade. Você decide abandonar o pecado e voltar-se para os braços de Deus. É um ato de uma decisão sua, é cair em si, pois o único destino que o pecado vai te levar é o inferno. Mas o destino do pecador que se arrepende é a salvação, são os braços de Deus no céu. Aleluia. Através dessa mensagem, o Espírito Santo abre o seu coração para que você possa entender de fato o que é o arrependimento,
O Espírito Santo abre o seu coração para que você possa entender que o arrependimento deve ser diário, pois todos os dias pecamos contra a santidade de Deus. A nossa confissão deve ser contínua. Confessar pecados é concordar com Deus que somos dependentes dele para o perdão em nossas vidas. Ore comigo neste momento. Eu quero orar para que você saia daqui com a certeza da sua salvação, com a certeza de que Cristo já liberou perdão sobre a sua vida na cruz do Calvário. Aleluia. Peça perdão pelos seus pecados. Clame a Deus para que Ele purifique a sua alma. Peça ao Espírito Santo para que gere em você a agonia do pecado e leve você a um arrependimento diário. Papai, eis aqui a tua palavra que foi pregada. Oh Pai, eu lhe peço, gera em nosso coração o verdadeiro arrependimento, Pai. Gera no coração da tua igreja a convicção do pecado. Jesus, nos ajude a sermos crentes verdadeiros, santificados, remidos, lavados pelo poder que há na tua palavra, pelo sangue do teu Filho Jesus. Purifica-nos, ó Deus, eu lhe peço, Pai. Apaga os nossos pecados, meu Deus amado, nos lava e ficaremos mais limpos como a neve. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, meu Deus, e lança os nossos pecados no mar do esquecimento, em nome de Jesus. Perdoa-nos pelos nossos pecados, eu lhe peço, e que a cada dia possamos viver, ó Deus, uma confissão contínua, ó Pai, um arrependimento diário, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem pode aplaudir para Jesus? Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Diante desta palavra, quero fazer um convite a você que ouviu essa mensagem. Você porventura quer ter um encontro verdadeiro com Jesus nessa noite? Quer sair daqui de mãos dadas com o Espírito Santo e viver ainda o extraordinário na sua vida? Pregador, eu pequei, quero me reconciliar com Jesus, eu quero viver a verdadeira transformação em minha vida. Não há verdadeira transformação sem o arrependimento pelos pecados. Por isso, você que está aqui nessa noite, quer reconciliar com Jesus, quer sair daqui de mãos dadas com Deus nesta noite, apenas estenda a sua mão, porque eu quero orar por você. Eu quero orar para que você saia daqui com a certeza da sua salvação. Eu quero orar para que você saia daqui com a certeza de que os seus pecados foram perdoados. Jesus te chama nesta noite para você viver uma verdadeira transformação em sua vida e ainda viver o sobrenatural. Por favor, depois dessa mensagem pregada, eu não posso sair daqui sem orar por você. Pregador, eu pequei, eu quero reconciliar com Jesus. Apenas dê um sinal com a sua mão, vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar em favor da sua vida. O Espírito Santo, Ele quer te renovar, te libertar, te
te transformar e gerar em você o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro cristão. Amém.